11ª questão, vamos lá revisar algumas coisas importantes. Primeiro, como eu já disse, o que costuma acontecer na prática são juros compostos. Porém, juros compostos eles dão um pouquinho mais de trabalho para calcular, como vocês podem ver aí. Fazer na calculadora científica, fazer usando uma planilha eletrônica, né? O smartphone, facilita bastante as coisas. Porém, nas questões de concurso, por causa dessas potências e desses números fracionários, é bem complicado. E aí, o que acontece? Ou eles te dão um período curto de tempo para você fazer o cálculo, ou eles vão te dar aproximações, como é o caso aí, não necessariamente essa de logaritmo, tá? Eles vão te dar aproximações para você usar. E aí te torna meio que obrigado a saber fazer a questão por aquele meio, tá? Por aquela fórmula. Vocês vão ver um exemplo agora nessa questão, que não adianta você saber saber resolver a questão, mas se você não conseguir resolver essa parte aqui, tá? E por que eu estou dando uma atenção para esta questão? Acho que eu esqueci de falar alguma coisa. Eu estava falando que juros compostos são que ocorrem na prática. Juros simples, eles não costumam ocorrer no mercado, mas eles caem bastante nas questões de concurso porque eles são mais fáceis de calcular, tá? Os juros compostos, eles têm mais dificuldade, então, né, normalmente as questões avisam quando é juros simples ou juros compostos, tá? E, bom, se era isso que eu queria falar, eu não sei. Mas, enfim, se era só isso, né? Quando a gente quer achar o tempo numa questão de juros compostos, um empresário comprou um apartamento com a intenção de investir seu dinheiro sabendo que esse imóvel valorizou 2%, é correto afirmar que seu valor duplicou em aproximadamente. Tá. Quando a gente quer achar o tempo, lembrando que juros compostos, a gente tem o capital, mais a taxa elevada ao tempo. Quando a gente está procurando esse tempo aqui, ó, gente, a gente não vai ter para onde correr, a gente vai ter que usar o conhecimento de logaritmo, tá? Então, vou relembrá-los algumas coisas sobre logaritmos. E geralmente a gente está usando uma calculadora científica ou até uma planilha eletrônica. Geralmente é uma calculadora científica, tá? Aí o exemplo da minha calculadora, que eu consegui fazer trocar de lugar com as coisas aqui. Que proeza! O que eu fiz que ela trocou de lugar? Mas enfim, não importa, tá? E aí, depende, as calculadoras variam, mudam de uma para outra, tá? Tem funções, etc. Mas podem perceber que na calculadora vocês geralmente vão ter essa teclazinha log, de logaritmo, tá? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre elas. Ou essa aqui, algumas só tem essa aqui de ln, ou outras só tem essa aqui de logaritmo, ou tem que acessar uma função para... Tá? Mas você não tem, por exemplo, log, você não vai ter a tecla log... Funciona, peste. Você não vai ter a tecla log na calculadora de x na base 2. Meu Deus, está tudo travando aqui. Na base 2, tá? Nem na base 3, nem na base 4, nem outra base. Você vai ter a teclinha log. Geralmente você só tem log. Por que log? Quando a gente viu logaritmo, tá? Eu disse para vocês, olha, a gente tem log de 16 na base 2, por exemplo. O que é log de 16 na base 2? Significa que esse 2 aqui elevado a um valor tem que dar 16. Aí a gente fazia lá as propriedades, entendia o logaritmo como esta, né? Potência tem que dar 16. Acabava aqui fatorando esse número, percebia que o que é 16? Ó, eu quero chegar em alguma coisa em relação à base 2. Então, 16 nada mais é que 2 elevado a 4. Aí eu percebia que, quando eu consegui igualar as bases, que x tem que ser 4, certo? Ou seja, log de 16 na base 2 é igual a 4. Isso era o logaritmo, tá bom? Vamos dar um outro exemplo? Sei lá, log de 9 na base 3. Quanto é log de 9 na base 3? Tem que ser 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 é justamente 9, né? Ó, 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado, óbvio, né? 9 é 3 ao quadrado, tá? Enfim. Tá bom? E aí eu também comentei com vocês que
Quando a gente faz logaritmo de um número lá, um número x, na base 10, eu não preciso ficar escrevendo a base, tá? Esse logaritmo na base 10, ele é mais comum, ele é tabelado, tem toda uma maravilha. Eu simplesmente escrevo log de x. Aqui a questão, ele ainda deu esse quebra-galho para vocês. Ele escreveu aqui, ó, na base 10, tá? Mas ele nem precisava, ele poderia ter escrito só log de 2, só log de 7, tá bom? Lembrando que na calculadora vocês vão ter geralmente essa tecla de log, ou seja, está na base 10. Professor, quer dizer que eu não posso usar a base 2? Geralmente você não está incomodado com isso. As questões envolvem valores que a base não é irrelevante. Tá? Você só precisa usar as propriedades de logaritmo, é por isso que eu estou falando disso. Mas eu quero usar a base 2. Então tá, criatura, usa lá a base 2, só que você não vai ter uma tecla para usar logaritmo na base 2, você vai ter que fazer conversão de base, que eu não vou relembrar aqui agora. Tá? Aí se a tecla só tiver ln, também não tem problema, você usa ln, porque geralmente, quando a gente está calculando o valor especificamente, a gente está interessado no resultado do logaritmo. A gente usa o logaritmo apenas para conseguir usar as propriedades e simplificar a questão. Tá? Neste caso especificamente aqui, a questão ela está apresentando para você logaritmo na base 10. Tá? Mas assim, não tem nem que se preocupar. Por quê? Porque quando a questão faz isso, bom, basicamente você está num concurso, você não pode usar a calculadora e vai ter que trabalhar com as aproximações que ele deu. Então você não vai ter que se preocupar com a tecla que tem lá, se tem o ln, se tem o log, com a base que você está usando. Você só vai ter que aprender agora, relembrar as propriedades de logaritmo, tá? Então assim, eu não estou fazendo uma revisão das mais brilhantes não. Até porque eu já fiz isso recentemente aí naquelas aulas que a gente estava tendo, que a maioria de vocês faltava, inclusive. Mas, enfim. Olha só. Propriedades do logaritmo. Algumas propriedades interessantes. Eu vou começar com essa aqui que a gente mais usa em matemática financeira. Quando eu tenho logaritmo de um número aqui, que eu vou chamar de A, elevado a um expoente, tá? O que eu posso fazer com esse expoente? Eu posso pegar esse expoente aqui, ó, e passar multiplicando. É isso que me ajuda muito, é essa propriedade que é extremamente interessante quando eu quero calcular o tempo. Tá? Então, ó, isso aqui vai virar, o n passa para cá multiplicando, vai ficar n igual log de A. Beleza? Ou seja, quando eu tenho o expoente, eu posso passar para cá multiplicando. A mesma coisa quando eu tenho uma raiz, tá? O pessoal passa dividindo, mas olha só. O que seria raiz de A? Para quem lembra das propriedades das potências, né? Isso aqui é um índice 2, geralmente a gente não escreve. Então, raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 2. Então, ficaria 1 sobre 2 vezes log de A. Tá? As raízes eu gosto de transformar em expoentes. E aí eu uso essa mesma propriedade aqui, ó. Pego o expoente e passo para frente multiplicando. Tá? Essa é a propriedade que a gente mais vai usar em matemática financeira relativa ao logaritmo. Para essa questão, a gente vai ter que lembrar de outra coisa também. Ó. Quando eu tenho log de A vezes B, eu posso fazer isso aqui. Ó. Log de A mais log de B. Ou seja, eu posso quebrar a multiplicação em uma soma. Certo? Em vez de multiplicar esses dois valores, eu posso pegar o log do primeiro e somar com o log do segundo. E vice-versa, eu posso pegar isso e transformar na multiplicação também. Tá bom? Para subtração, eu posso... Para divisão, log de A dividido por log de B, eu faço a subtração. Então, seria log de A menos log de B. Gente, eu só estou relembrando as propriedades. Agora eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Eu vou usar a base 2. Tá? Não vou usar a base 10. Eu vou usar a base 2 para ficar fácil de entender. Então, aí as propriedades. Propriedades de logaritmos, elas facilitam bastante. Blá, 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 blá. Vamos lá, então. Um exemplo aqui, ó, dessa propriedade da multiplicação. Quanto é log
de 32. Tá, opa, na base 2, tá? Na base 2. Desculpa, ficou meio aí desorganizado, mas enfim. Aí você não está lembrando que é 5, tá? Por que é 5? Porque 2 elevado a 5 é 32. Bah, talvez você tenha lá uma informação da questão, outras informações, enfim, ou você simplesmente não está lembrando de 32 mesmo. Olha só, o que é 32? O que é 32 na base 2 aqui, tá, gente? 32 eu vou escrever como 4 vezes 8. Podia ser 2 vezes 16, podia ser, sei lá, não tem muitas opções não. É mais ou menos isso mesmo. Vou escrever 4 vezes 8. Então, usando a propriedade, eu posso quebrar isso em log de 4 na base 2 mais log de 8 na base 2, tá? E agora ficou fácil. Claro que não é assim, os problemas não são esses, mas assim, veja, agora eu consegui achar duas coisas conhecidas, né? Como se 32 não fosse, mas suponha que eu só soubesse fazer potências com 8 e com 4 aqui, de 2. Então, ó, eu sei que log de 4 na base 2 é 2, certo? Porque 2 elevado a 2 dá 4. E eu sei que log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Quanto é 2 mais 3? Ó, resolvi esse logaritmo aqui, é 2. Resolvi esse logaritmo aqui, é 3. 2 mais 3 deu 5. Perceba que foi justamente o valor que eu ia dar aqui, ó, que eu disse que ia dar aqui, tá? Porque 2 elevado a 5, ó, 2 elevado a 5 é igual a 32. Aí, por algum motivo, para mim estava muito difícil de perceber isso aqui. Eu peguei esse 32, transformei numa multiplicação e aí, ó, dividi em dois logaritmos menores, mais simples para mim, tá? Então, essa foi uma pequena revisão dos logaritmos. Vamos ver mais interessante resolvendo a questão. Última questão aí. Eu espero conseguir colocar uma dessa na prova. Beleza. Um empresário comprou um apartamento com a intenção de investir seu dinheiro. Já estou com a garganta lascada. Sabendo que esse imóvel valorizou 12% ao ano, é correto afirmar que seu valor duplicou em aproximadamente. Tá? Vamos lá. E aí ele está dizendo, use essas informações. Gente, juros compostos. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, que a questão também deu, elevado a um tempo. Tudo bem? Então, veja só. O sujeito investindo o seu dinheiro, quanto foi que ele investiu? Não sei, vou chamar de X. 1 mais a uma taxa de 12% ao ano, 0,12. Tá? Durante quanto tempo? Não sei, a questão está pedindo justamente para saber esse tempo. O que a questão quer saber? Quanto tempo demora para esse dinheiro duplicar? Tá? Então, ele aplicou X e vai retirar 2x. Tá bom? Quanto tempo? Mas X aqui, dividir por X, pá. Vamos lá. Então, ó, 1 mais 0,12, 1,12. Colocar aqui para não ficar confuso. Elevado a t é igual a 2. Tá? Eis o problema que vocês frequentemente vão ter quando procurar o tempo trabalhando com juros compostos. Tá aí. Aí você fala, bom, se você estiver resolvendo as questões em casa, você pega as alternativas, você vai chutando valores para t, você vai testando. Mas, gente, se você estiver numa prova, resolver uma potência dessa aqui com várias opções para marcar lá, ó, 3, olha, não está nem em ano, né? Eu estou calculando em ano. Não está nem em ano, tá? Eu tenho que converter isso aqui para ano ainda por cima. Ó. Aí eu vou testar para 5. Eu não vou resolver essa potência, mas não vou mesmo. Tá? Não adianta. Você é praticamente obrigado a usar o logaritmo. O que eu faço? Aquela velha história. Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Eu vou aplicar o logaritmo aqui. Então, eu vou aplicar o logaritmo no primeiro membro. Elevado a t. Lembrando, gente, que o logaritmo é desse valor todo aqui, ó. Só que eu não vou escrever esses colchetes que é para não me atrapalharem, não, tá?
igual a... Gente, eu fiz uma coisa do lado de cá, eu sou obrigado a fazer do outro lado aqui também. Ó. Log de 2. Tá bom? Ó, log de 2 então beleza, eu já tenho lá. Tá? E aí o que a propriedade me diz? A propriedade me diz que eu posso pegar esse expoente e passar multiplicando. Então, vai ficar t vezes log de 1,12, tá? 1,12 igual log de 2. Se você tivesse só resolvendo a questão em casa, que é o que vocês estariam fazendo aí agora, né? Você simplesmente iria calcular log de 1,12, você simplesmente ia calcular log de 1,2 e aí t seria o quê? Seria esse resultado aqui dividido por esse, ó, log de 2 dividido por log de 1,12. Acabou a questão, tá? Assim, cara, eu vou terminar de outro jeito, tá? Vou refazer ali tudo completinho, tá bom, gente? Então, ó, log de 2 dividido por log de 1,12. Quanto é que dá? Aproximadamente, né? 6,12. Deus, não quer sair 6,12, 6, aproximadamente, tá? 6,12. Tá, aproximadamente. Lembrando que eu usei a calculadora para fazer isso aí, tá? Eu não vou nem tentar discutir o resultado aqui. Não sei nem se eu coloquei o resultado certo lá na apostila de vocês, tá? Mas eu vou parar aqui, eu vou refazer essa parte toda aqui, porque a questão, supondo que você estivesse lá numa questão, a questão te deu aproximações. O log de 2 já está aqui, ó. Só você pegar esse log de 2 aqui na base 10 e substituir por 0,30. Mas e esse aqui? Ele está dizendo que log de 7 é 0,84. Eu não estou nem vendo o 7 aqui. Pelo amor de Deus, onde é que eu vou tirar esse log de 7? Vou fazer separado aqui então. Ó. O que eu tenho ali? Log de 1,12. Ih, caramba, como é que eu vou tirar 7 aqui? Eu vou... O que é 1,12? Log de 112 sobre 100. Tem uma propriedade que me diz que eu posso pegar essa divisão aqui e separar nisso. Este aqui vocês sabem resolver, tá? Você está na base 10. Você está na base 10. Você quer achar um número em que 10 elevado a esse número dá 100. Só pode ser 2. Então aqui você sabe resolver. Tá bom? Você já eliminou parte do problema. Sobrou 112. E agora? Gente, a questão te deu 7. A menos que você tenha errado as contas aqui para chegar nesse 112, de alguma forma esse 7 vai ter que aparecer. Primeira coisa que eu vou fazer é testar se 112 é dividido por 7. Senão eu fiz bobagem. Provavelmente, né? 112. Tá tudo travando ali. Dividido por 7 dá 16. Opa! Então, log de 112... O que é 112? Não acabei de ver que é 7 vezes 16? Log de 112 é a mesma coisa que 7 vezes 16, tá? Ó, menos 2, tá, gente? Eu estou partindo disso aqui tudo, tá? Não esquece que eu estou resolvendo isso aqui tudo. Então, pela propriedade da multiplicação, eu posso fazer log de 7 vezes... log de 16. Eu vou escrever 16 como 2 elevado a 4, tá bom? E menos 2 aqui que eu tinha separado lá. Então, log de 7 mais... Esse 4 aqui eu vou passar como multiplicação na frente. Log de 2 menos 2. Log de 7 ele falou para eu aproximar para 0,84 e log de 2 para 0,30. Então, log de 7 ele falou para eu aproximar para 0,84, mais 4 vezes 0,30 vai dar 1,2, tudo isso menos 2. Tá.
1,2 mais 0,84, 2,04 menos 2, vai dar o quê? 0,04. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, toda essa presepada aqui, a gente tinha T, toda essa conta aqui, a gente acabou de desenvolver aqui embaixo e percebeu que vai dar, deixa eu ver se é isso mesmo, 0,04. 0,04, tá? 0,04 é igual, log de 2 é 0,30. 0,3, tá bom? Vou apagar isso aqui, para dar espaço. Ainda bem que é o último vídeo, porque já começou a travar tudo. T é igual 0,3 dividido por 0,4. 0,3 dividido por 0,04. 7,5. Nossa, deu um número bem diferente do que aquele que eu estava fazendo naquela hora. Pode ser que eu tenha errado, pode ser que a aproximação, não sei se. Tá? 7,5. Mas veja, aqui não tem sombra de dúvida, porque você usou os valores que a questão te ofereceu, tá? Nossa, professor, a aproximação faz tanta diferença assim? Pode fazer, tá? Não sei se eu não errei alguma coisa naquela outra lá. Mas de qualquer forma, a questão forneceu esses valores aqui, tá? E aí você, bom, achou que o tempo é de 7 anos e meio, e aí você não tem essa opção para marcar, né? Obviamente seria essa aqui, né? Porque 7 anos e 6 meses, tá? Mas suponha que tivesse sido 7, alguma coisa, ó. Você tem 7 anos e meio ano. Você sabe que um ano são 12 meses. Um ano são 12 meses. Só que você não tem, ó, depois do 7 aqui, você tem 0,5, tá? Então você teria 0, alguma coisa, né? No caso é 0,5, e aí você faz a regrinha de 3, tá? Só lembrando, para fazer vai dar justamente aqueles 6 meses ali. Bom, é isso, tá bom? Até sei lá quando, gente. Bom final de semana, boa semana, sei lá o que para vocês. Até a próxima.